O Dr. Tony Lawrence, da Universidade Coventry, ressalta: a consistência dos relatos dessas experiências sugere que isso não é um mero produto de substâncias químicas do cérebro, porque os estudos de efeitos das drogas mostram que quando damos uma droga a uma pessoa e a mesma droga a outra, ocorrem duas experiências bem diferentes. Podem haver algumas semelhanças gerais, mas não no nível em que se encontra nas experiências de quase morte. Dá para ver os portões do inferno? O anjo ergueu a mão e, conforme ela desceu, os portões abriram com um grande barulho. Daniel podia ouvir o choro e o lamento de muitas pessoas, mas não conseguia ver nenhuma delas. Então uma luz brilhou do corpo do anjo para a escuridão, para que Daniel pudesse ver com mais clareza. Havia muitas pessoas lá. Os sons de choro e lamento eram quase ensurdecedores. Por favor, me ajude! Sou um pastor! Roubei dinheiro da igreja e menti! Me ajude! Por favor! Estou pronto para me arrepender! Me ajude! Daniel, se o livro de sua vida fosse fechado hoje, isto lhe caberia? Não! Eu sou um pastor! Sou um filho de Deus, eu nasci de novo! Eu prego por todo esse país! O país que eu... Não pode ser! Não pode ser! Chega! A caminho do primeiro hospital, você pediu a Deus que o perdoasse, mas não quis perdoar sua esposa. E seus pecados não foram perdoados. Trata-se de colher o que plantou. Não pode semear intolerância para com sua esposa e colher o perdão junto a Deus. No instante em que ele disse aquilo, meu espírito me convenceu que o que o anjo havia dito, ou o meu julgamento, era verdade. Eu não disse não, porque me lembrei que havia brigado com minha esposa na quinta-feira. E na briga que eu havia tido com ela, eu a havia ofendido. Então, na noite de quinta-feira, ela bateu em minha porta. Não abri a porta para ela. Então, na sexta-feira de manhã, ela bateu de novo em minha porta. Não, na sexta de manhã, ela acordou e saiu. Ela disse, bom dia. Eu não aceitei. Não falei com ela. Fiquei em silêncio e parti na sexta de manhã. Entende o que eu fiz? Porque minha esposa me provocou. Ela me ofendeu, ela fez uma coisa errada e eu fiquei com raiva dela. Fiquei irritado. E não aceitei a sua saudação. Parti na sexta-feira. Quando estava voltando, sofri um acidente e morri. Enquanto nós discutíamos, um grupo de pessoas, milhares de pessoas estavam sendo mandadas para o inferno. E este é o atestado de óbito. E quando eu saí da ambulância, eles foram ao hospital, onde o médico confirmou que eu havia morrido e que haviam usado o equipamento para verificar, como podem ver, verificaram o batimento cardíaco, tudo, pupilas. E de acordo com o médico, e após verificar tudo, ele confirmou que eu estava totalmente morto. Ele entregou a eles o atestado para que me levassem. Aqui diz, levar para a funerária.
O Dr. Richard Kent, um médico aposentado, estuda a experiência de quase morte há muitos anos, viajando pelo mundo e escrevendo livros sobre o tema. Dos 300 casos que ele estudou, um total alarmante relata a existência de um mundo semelhante ao encontrado por Daniel Ikechukwu. É um lugar terrível e horroroso. Um lugar onde as pessoas estão apavoradas, assustadas. As pessoas, mesmo as que viram o inferno, até anos mais tarde, se horrorizam com o que viram lá. É um lugar de terror. Devo ter entrevistado mais de 300 pessoas que tiveram essas experiências. E todas elas mudaram dramaticamente. Suas vidas mudaram com essas experiências de quase morte. Não se pode afirmar isso quanto às alucinações. Estas simplesmente não são experiências transformadoras. Enquanto nas experiências de quase morte, elas são dramáticas, instigantes e quase invariavelmente a vida das pessoas se altera em função dessas experiências. Pessoalmente, também devido ao fato de que os relatos de quase morte são tão semelhantes, não apenas entre si, mas também com a Bíblia, acredito que sejam eventos reais e que as pessoas estão descrevendo eventos reais.